Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aprender duas coisas muito importantes aí no Java. Uma delas é a questão da captura de dados que o usuário digita, né? Anteriormente, nos nossos momentos, o que acontece? A gente costuma criar as variáveis, mas a gente já guarda a variável dentro, o valor da variável, um valor qualquer, um conteúdo qualquer dentro da variável. Nesse momento a gente vai fazer diferente, a gente vai pedir para o usuário digitar alguma coisa. Existe uma forma de fazer isso, que é usando uma estrutura, uma classe que já vem dentro do Java. E a gente vai ver isso agora. A gente vai chamar ela de scanner. Além disso, a gente também vai conhecer uma estrutura muito interessante, uma estrutura de controle muito interessante no Java. Não só no Java, mas essa estrutura é conhecida, ela é utilizada em outras linguagens, certo? Que é a estrutura if. Na verdade, a gente vai usar o if-else, que é se não. A gente vai entender direitinho como funciona essa estrutura agora, nesse momento, tá bom? Então vamos começar. Então, como eu falei, a gente vai conhecer então essas duas características, essas duas estruturas interessantes que tem lá dentro do Java, que a gente vai usar a partir de agora. Então, caso você esteja escrevendo, você esteja criando um programa Java e deseje ler a entrada do usuário, você deve usar a classe scanner, você pode usar a classe scanner em Java. Só lembrando que o sistema computacional, a gente já falou em um momento passado, que ele possui entradas, processamentos e saídas. Nesse momento a gente vai ver como a gente pode capturar uma entrada de uma pessoa, uma informação, um dado de uma pessoa que esse dado vai entrar no seu sistema, no sistema que você criou. Vamos ver. Primeiro, o que é essa classe scanner? O que é ela? O que significa essa classe scanner? A classe scanner ela é usada principalmente para obter a entrada do usuário e pertence ao pacote java.util. O que é que significa dizer com isso? Significa dizer que dentro do Java existe várias classes prontas. Isso é legal, maravilhoso. Você não precisa estar reinventando a roda, já existe lá pronto para você. E essa uma dessas classes que já tem lá dentro desse pacote aí do Java é o scanner. E a função dessa classe é exatamente capturar a entrada do usuário. O que o usuário digita, ele vai pegar e vai guardar em uma variável, por exemplo, ou vai exibir simplesmente em uma mensagem para o usuário. Então, para usar a classe scanner, você pode criar um objeto da classe e usar qualquer um dos métodos da classe scanner. Uma classe que já existe no Java, existe inúmeras classes, elas possuem métodos. A gente vai falar, a gente já falou sobre isso, que métodos nada mais são do que ações que as classes vão realizar. Então existem várias ações possíveis dentro de uma classe. Nesse exemplo, a gente está usando a classe scanner para capturar uma informação do usuário. A gente vai pedir para ele digitar o nome dele. Então, nesse caso, vamos lá. Veja que é necessário que a gente coloque uma linha de comando import lá na nossa classe. E nesse import ele significa dizer o seguinte, que eu estou importando a classe scanner que está dentro do pacote útil do Java. Então esse é o caminho onde se encontra a classe scanner. Isso é importante frisar que muitas vezes a gente está digitando um programa e você pode pensar o seguinte, porque não já está tudo disponível ali para a gente, inclusive a classe scanner, por que eu tenho que dizer que eu vou usar a classe scanner? Porque imagina se seu programa já ficasse com todas as classes disponíveis para ele. Isso ia consumir uma memória muito grande, Então, porque são dezenas, milhares de classes disponíveis. Então, a ideia é que você só deve importar aquilo que você realmente vai usar para que o seu programa realmente fique otimizado, fique leve, que é uma ideia interessante. Ele criou aqui uma classe chamada exemplo, e aí ele iniciou com o método main, o método principal, abriu a chave e criou o scanner. Para se criar o scanner, você coloca a palavra scanner, dá um nome a esse scanner, a gente vai entender melhor sobre o que é isso,
Isso significa que a gente está criando um objeto scanner a partir dessa linha, né, igual, new, repete o nome scanner e dentro do parênteses a gente coloca a palavrinha comandinho system.in. System.in tem a ver com a questão do in, da entrada de dados no sistema. Depois ele exibiu uma mensagem, né? Entre com o seu username, o seu nome de usuário, e o cara digitou lá o nome do usuário. Na próxima linha, o código ele cria uma variável chamada nome e ele vai dizer o seguinte: olha, essa variável chamada nome ela vai receber o objeto scanner.nextLine. Esse método que existe dentro da classe scanner, certo? Que a gente chama de S agora, esses métodos eles têm a função de capturar dados de diversos tipos. Por exemplo, nesse caso, ele captura textos, caracteres, strings, que a gente também já ouviu falar. Então, textos de uma forma geral, a gente vai capturar com o método nextLine, ok? E ele vai ser guardado o que o cara digitou, o nome dele vai ser guardado aqui dentro. Se eu quisesse capturar um número, aí eu precisava usar nextInt, de inteiro. Então, cada tipo de dado que você for digitar e guardar em uma variável, você precisa definir um método diferente aqui para o scanner, para a classe scanner. E no final, o que acontece? Eu vou exibir esse nome, né, uma mensagem, né, dizendo seu nome é, né, nome é, e aí eu defino o símbolo de concatenação e o nome da variável que eu estou armazenando o texto que eu digitei, o nome que eu digitei no caso, tá bom? Então, basicamente, a estratégia de usar o scanner é essa, tá bom? Existem vários métodos da classe scanner que podem ser usados para vários tipos de dados, como eu falei. Por exemplo, se você for ler um boolean, você coloca next boolean. Se o tipo de dado que você vai guardar é um byte, então você coloca next byte. Se o tipo de dado que você vai guardar na variável é um double, você coloca next double. E por aí vai, next float, next int, next line, que a gente está usando para capturar texto, next long e next short. Então, para cada tipo de dado existe um método diferente. Outro exemplo que a gente colocou aí foi o seguinte, que é possível. A gente colocou aí, fez a mesma coisa, importou lá em cima o scanner que está dentro do pacote útil do Java e o nome da classe é exemplo, né? Colocou aí o método principal, da mesma forma, abriu chave, veja que ele abre aqui e fecha lá embaixo. Aqui, né, a classe abre aqui e fecha aqui embaixo. O método abre aqui e fecha aqui embaixo. E aqui tudo isso aqui está dentro do método e dentro da classe. Então ele criou o scanner, deu o nome de S, e aí ele diz assim, olha, cria esse novo scanner para mim, e coloca system.in no final. Depois ele exibiu uma mensagem, entre com o seu nome, idade e salário. Em seguida ele criou uma variável chamada nome e atribuiu lá a primeira parte, que é o nome. Veja que o nome é um string, é um texto. Depois ele criou uma variável do tipo inteiro e pediu para ele armazenar a idade, né? nextInt, ou seja, int, a idade é do tipo inteiro, ok? E por último aqui nessa parte de captura, ele criou uma variável do tipo double, colocou o nome salário e pediu para o scanner ir lá e capturar o que o cara digitou do salário. No final ele está exibindo tudo isso, então ele colocou uma mensagem system.out.println, seu nome, aí vai aparecer o nome do cara que foi capturado aqui em cima, sua idade, né, a idade foi guardada aqui dentro dessa variável, e o salário, apresenta uma mensagem, e aí o salário vai aparecer que foi armazenado aqui dentro dessa variável, ok? Beleza, então vamos fazer isso na prática porque fica mais interessante, mais legal, mais gostoso. Vamos lá, NetBeans, vou abrir aqui. Bom, no NetBeans, como sempre, eu vou criar um novo projeto. Eu clico aqui no ícone de novo projeto. Eu vou pressionar o botão próximo. Eu vou dar o nome a esse projeto, vou chamar de teste
da classe Scanner. Teste da classe Scanner. Eu vou salvar na própria área de trabalho do meu computador, ok? E vou criar a classe principal. Vou deixar que ele crie para mim. Não vou criar a classe principal, não. Vou desativar isso aqui. Eu mesmo vou criar a classe principal. O projeto ficou criado aqui, certo? Teste classe Scanner. Eu vou clicar com o botão direito novo e vou criar aí sim uma classe Java. Eu vou dar o nome a essa classe de entrada de dados. Entrada de dados. E vou finalizar para a gente começar a entender melhor ainda essa classe Scanner de captura de dados. Veja que eu criei a classe Scanner. Aliás, desculpem, eu criei a classe entrada de dados. Agora eu preciso criar o meu método principal. Para criar o método principal, que é aquele public static void main, eu não preciso digitar tudo, né? O legal é que você digite para você praticar. Como a gente quer ganhar tempo, eu vou digitar aqui PSVM, aqui no NetBeans você pressiona Tab e ele já completa para mim, inclusive já criando o bloco de início e do final, o início do bloco e o final do bloco. E aí aqui eu vou colocar o seguinte: o que é que eu vou fazer? Eu vou criar o meu scanner. Para mim criar o meu scanner, eu vou digitar scanner e vou dar um nome a esse scanner. Eu vou dar o nome a ele de entrada. Só um nome, olha, que me passou na cabeça agora. Vou colocar o igual, new scanner system.in. Beleza, system.in. No final de cada instrução, ponto e vírgula, pronto. Aí ele está dando um erro aqui exatamente porque eu não importei a classe Scanner. Eu posso fazer isso colocando import java.util.scanner, ponto e vírgula. Beleza, agora já não está dando mais o erro aqui. Mas normalmente a nossa ideia é já dar uma dica aqui, ó. Olha, está faltando alguma coisa. Se eu clicar nessa lâmpadazinha aqui, ele pergunta se eu quero adicionar importação para java.util.scanner. Eu clico em cima, ele já cria para mim automaticamente isso, maravilhosamente, facilitando o nosso trabalho. Bom, eu já criei o scanner, agora eu posso usar o scanner sem problema nenhum. Mas eu vou pensar o que é que eu vou fazer. Meu programa vai fazer o que afinal? Meu programa, esse meu primeiro programa, a gente vai fazer baseado naquele primeiro exemplo que a gente viu lá no slide. A gente vai criar um programa simples que vai capturar o nome do usuário. Vamos fazer isso? Vamos lá. Eu vou usar o system.out.println, né? A gente lembra que só digitando Salt e pressionando Tab ele já cria para mim toda a estrutura do system.out.println, que é o programa que mostra a mensagem na tela. E aí eu vou colocar, digite seu nome de usuário. Beleza, ok. Se eu salvar e executar esse programa, veja que ele vai me perguntar se a classe principal está dentro desse projeto, dessa classe. Então eu vou clicar em OK só para confirmar. E ele vai executar e está lá, aparece o nome, digite o nome do usuário. Bem, bom, isso aí, o programa já terminou, beleza, não aconteceu nada além disso, mas eu quero usar o scanner. Então como é que eu faço para capturar o que o usuário digita? Basta eu vou criar uma variável para armazenar o que o usuário digitou, porque eu quero usar esse dado depois. Então eu vou colocar, a gente já sabe que textos, quando a gente quer guardar textos no computador, a gente usa o tipo string. Então string, nome, é o nome da variável, e ela vai receber, essa variável ela vai receber entrada, que é o nome do meu scanner, ponto. Agora sim a gente lembra dos métodos do scanner. Como eu vou capturar texto, ele vai ler a linha toda, next line, no final ponto e vírgula. Beleza, ele já está capturando o que o usuário digita. Só que tem um problema ainda. Vamos executar. Salvei e executei, digite o seu nome do usuário. Veja que agora é possível digitar alguma coisa. Eu vou digitar o nome Brenda e vou pressionar Enter. Beleza, ele capturou o meu nome. Só que ele ficou na memória e eu não usei esse dado para nada, né? Eu preciso fazer o seguinte, eu vou exibir uma mensagem para Brenda. Olha, Brenda, seja bem-vinda ao sistema.
Então, para isso eu vou usar novamente o SOLT, que como eu já falei, é a linha de comando, é a instrução que mostra uma mensagem na tela. Eu vou colocar assim, olá. Aí quero que apareça o nome dela. Então o que é que eu faço? Fora das aspas, eu coloco a variável que contém o nome de Brenda, que é exatamente nome, né? Tá aqui, ó. Quando eu digitei foi para cá. Quando eu digito o nome, ele vem para cá. Então tá aqui, já está definindo, né, o local onde se encontra o nome que foi digitado. Beleza. Eu vou acrescentar um outro texto fora. Eu vou dizer, olá, Brenda, vai aparecer Brenda. Seja bem-vindo. Então, para isso, eu vou colocar mais um símbolo de mais, um sinal de mais, para concatenar, para separar também uma parte da outra. E vou abrir novamente aspas, eu vou dar um espaço para não ficar junto e vou dizer assim, seja bem-vinda ao nosso sistema. Beleza? 2 pontos. Não, 2 pontos não. Exclamação, né? Beleza, 2 exclamações aqui para dar um efeito legal. Agora, dessa forma, sim, eu já tenho a possibilidade de também mostrar o que entrou no sistema. Muito bom isso, eu vou salvar, eu vou executar e veja que ele vai perguntar, digite seu nome de usuário. Eu vou digitar aqui o meu nome de usuário, que é J. Santos. Vamos imaginar que eu tenho esse usuário lá na conta de e-mail, por exemplo, e vou pressionar Enter. Veja que agora ele pegou esse dado, nessa parte aqui, ele guardou, quando eu digitei, ele guardou dentro da variável nome, o que eu digitei, e depois ele exibiu, né? Ele exibiu exatamente o que eu queria aqui na mensagem no final. A mensagem de boas-vindas, né? Deixa eu executar novamente. Vou digitar aqui, Brenda, vou pressionar Enter, ele diz, olá Brenda, seja bem-vinda ao nosso sistema. Beleza, eu vou só colocar aqui, olá Brenda, vou colocar um ponto, olá Brenda, olá, aí aparece Brenda, eu coloco um pontozinho aqui, depois da aspas, para poder, esse ponto vai aparecer na mensagem, fica mais legal a mensagem. Olá Brenda, vou colocar Brenda, olá Brenda, seja bem-vinda ao nosso sistema. Beleza, simples, tranquilo, fácil de usar, né? O segundo exemplo que foi passado no slide também vai ser bem tranquilo de fazer, porque agora a gente vai aproveitar esse exemplo. Na verdade eu vou fazer uma outra classe para a gente aprender mais. Eu vou voltar para o projeto, vou dentro do meu projeto teste classe scanner, vou clicar com o botão direito, novo classe, vou criar uma classe chamada teste2, e aí nós temos a nossa classe teste2 aparecendo. Vamos fazer da mesma forma que a gente fez antes. Fazer o seguinte, a gente vai primeiramente PSVM, né, criar o nosso método principal, porque sem ele o compilador não executa o programa, precisa no seu projeto tem que ter pelo menos um método principal. E aí eu vou criar o meu scanner, não é isso? Vou dar o nome a ele, eu gosto de dar sempre o nome entrada ou input, né? Vou colocar em inglês agora para ficar mais charmoso, input, e aí new scanner system.in, fecho, ponto e vírgula, está criado o scanner. Ele vai apresentar aqui a lâmpada novamente, dizendo, olha, está faltando alguma coisa, o import, né? Eu vou clicar aqui, vou adicionar a importação, veja que já vai aparecer lá em cima a minha importação do scanner, eu já posso usar normalmente agora. Agora eu vou pedir para o usuário digitar nome, idade e salário. Para isso eu vou usar o SOLT, né? System.out.println, digite seu nome, idade e salário. Beleza? Tá acento aqui. Ok, muito bem. Vou colocar 2 pontos aqui só para ficar mais legalzinho o nosso sistema, a nossa mensagem. Bom, em seguida, agora eu já sei que vai aparecer essa mensagem para o usuário. Agora o usuário vai digitar alguma coisa. Essa alguma coisa vai ser guardada aonde? O nome vai ser guardado numa variável tipo string, né, que a gente já sabe, o tipo string é para guardar textos, nomes. Idade eu vou guardar num tipo inteiro, porque não tem necessidade de colocar uma idade 3.5, é necessário colocar só 3, 5, então números inteiros. E salário normalmente é quebrado. Então
Então por isso que eu vou usar o double, por quê? Porque pode ser 35.800. Então números quebrados tem que usar o double. Ou o float, por exemplo. Mas vamos lá. Primeiro eu vou pegar o nome. Então para isso o string, vou criar tipo nome, o tipo de string, e eu dou o nome da variável, chamo ela de nome, e vou colocar, dizer o seguinte, input, que é o nome do meu scanner, ponto, a um método. Agora é importante a gente perceber isso. Agora a gente vai usar o quê? Se é texto, é o next line. Então next line, ponto e vírgula final. Beleza? Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai capturar a idade. Então para isso, int, né, idade é inteiro, eu vou colocar a idade, o nome da variável, input, ponto. Agora o método vai ser, vamos lá, quem adivinha, ponto, se é inteiro, vai ser next int, de inteiro. Ok, muito bem. Agora vamos para o terceiro dado, terceiro variável que a gente vai capturar, que é o salário. Como o salário é double, né, pode ser números quebrados, eu vou colocar double, salário, igual, input, ponto, e aí vem mais uma vez o método. Nesse caso, como eu usei o double, eu vou procurar aqui double, next double, ponto e vírgula. Sensacional. Agora é só exibir isso para o usuário. Se eu executasse aqui, né, ia aparecer igual na atividade anterior, no exemplo anterior, ele ia aparecer a mensagem, eu ia editar as informações, mas só que não ia aparecer nada para mim, porque elas ficaram apenas armazenadas temporariamente aí na memória. Mas para exibir eu vou dar um salt e vou dizer assim, ó, bom dia, subentende-se que é pela manhã, seu nome é, vou colocar 2 pontos, não pé, 2 pontos, aí eu vou colocar, para concatenar, a gente coloca o mais, vamos colocar a variável que armazena o nome, né, nome, vamos colocar a símbolo de concatenação para a gente continuar a mensagem, sua idade é, eu posso dar enter e continuar na linha de baixo, sua idade é, 2 pontos, faça a concatenação novamente e colocar agora a variável que está armazenando a idade, concatenação, abro, continuo, e seu salário é, nesse caso aqui, eu vou colocar também símbolo de concatenação e a variável que está armazenando o salário, que é salário. Ok, beleza demais. Vamos salvar, executar e vamos digitar os dados. Meu nome é Vitor. Pronto, veja bem, eu acabei executando o projeto como um todo, ele acabou executando o primeiro exemplo. Eu preciso vir aqui em projeto, clicar com o botão direito em cima da classe que eu criei agora, que é teste2, e clicar em executar arquivo para ele executar exatamente essa classe que eu quero agora. Então, por isso que deu aquele problema. Então, digite o seu nome, idade e salário. Ele pede para me digitar o nome, idade e salário. Meu nome é Santos. Tenho 18 anos. E ganho R$1.000. Quando eu pressiono Enter, ele diz lá, bom dia. Não precisava colocar essa vírgula aqui, depois eu tiro, só tirar aqui. Bom dia. Mas tudo bem, vamos executar de novo, salva. Vou aqui em projeto, botão direito em cima da classe que eu estou executando, estou criando. Santos, 18 anos, R$1.000. E ele coloca, bom dia, seu nome é Santos, sua idade é 18 e seu salário é R$1.000. Obviamente que eu preciso melhorar essa mensagem, mas isso aí é um detalhe que a gente vai fazendo aos poucos. O ideal, interessante, é que você aprenda essa lógica que eu usei aqui para capturar essas informações. Pessoal, é isso. É simples demais utilizar o scanner. Obviamente existe outra forma de capturar dados, existem outras formas de capturar os dados do usuário, mas é a forma mais comum, mais simples, mais fácil e mais utilizada, certo? A gente também
precisa conhecer a estrutura if else. E a gente vai ver isso no próximo vídeo que eu vou estar disponibilizando para vocês, tá bom? Um abraço e vamos seguir.